Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida, porque se você colocar em prática, pode ter certeza, a sua vida vai mudar. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, nos ajude no crescimento do canal, porque a nossa intenção é ganhar almas para o reino de Deus. A nossa intenção é ajudar as pessoas que estão perdidas, que estão sofrendo. Vamos para a mensagem? Jesus é a palavra de Deus. Lucas capítulo 14, versículo 1, que diz assim: Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Um homem com as pernas e braços inchados chegou perto dele e Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou-o e mandou embora. Aí disse: se um filho ou um boi de algum de vocês cair no poço, será que vocês não vão tirá-lo logo de lá? Mesmo que isso aconteça num sábado? E eles não puderam responder. Você vê que o Senhor Jesus aqui confrontou a religiosidade, a hipocrisia dos religiosos da época. Nós temos que tomar muito cuidado com orgulho religioso que tem agido no meio das igrejas. Por exemplo, a pessoa ela se orgulha por ela ter um cargo na igreja, por ser pastor, por ser obreiro, diácono, missionário, presbítero, apóstolo. A pessoa se vaidece. A pessoa ela quer tratamento espiritual. Ela quer ter um tratamento especial, quer dizer. Por quê? Por causa do orgulho. E isso leva à queda. E você vê aqui que as pessoas que crucificaram o Senhor Jesus foram os religiosos da época. E na realidade é que todos eles estavam caídos. Porque se eles fossem espiritual, eles saberiam reconhecer que Jesus é o Messias. Mas a realidade é o orgulho precede a queda. E infelizmente tem muita gente hoje sofrendo nas igrejas por causa do orgulho. E você vê até pastores, os líderes sofrendo, às vezes sofrendo com uma doença, às vezes sofrendo porque a igreja não cresce por causa do orgulho, porque a pessoa não quer mudar. Todo orgulhoso não quer mudar. E nós precisamos mudar. Nós precisamos estar atento à direção de Deus. Porque o vento muda a todo instante. E nós precisamos ter isso, mudar. Porque tem hora, a Bíblia fala que há tempo para tudo. E muitas das vezes vem um tempo de mudança. A gente precisa mudar. A gente não pode deixar o orgulho prevalecer. Se tem uma coisa que não tem dado certo, começa a fazer outra coisa. Mas muitas das vezes, a pessoa é teimosa. O ser humano, nós somos teimosos. E às vezes a gente insiste em coisas que não dá certo. E isso vai trazer prejuízo. E você vê aqui que os religiosos, eles eram fanáticos. Por quê? Porque mesmo Jesus curando, libertando, abençoando o povo, prosperando, porque
Os discípulos, eles tiveram uma experiência que eles nunca tiveram. Eles tiveram a pesca maravilhosa. E eles tiveram uma das maiores experiências da vida dele. Pescaram tanto peixe como a pesca maravilhosa. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus e deixar o orgulho de lado, porque o orgulho impede a pessoa de ouvir a voz de Deus. E você vê aqui que o Senhor Jesus, ele curou num sábado para arrancar a religiosidade deles. Por quê? Porque eles eram hipócritas. Nas escondidas, se tivesse alguma coisa séria para fazer no sábado, eles faziam a escondida. E o Senhor Jesus até deu um exemplo. Se um filho cair no buraco, tu não vai tirar? Se um boi não cair no buraco, não vai tirar? Porque se o boi cair no buraco e morrer, eles vão ter um prejuízo financeiro. Então, o Senhor Jesus veio para arrancar esse sentimento que leva a pessoa à destruição, o orgulho, a vaidade. E hoje em dia tem até o orgulho, né? A pessoa, minha denominação é grande. Ué, o que adianta a sua denominação ser grande se a pessoa ela vive na derrota? Ela está há anos numa igreja grande e a vida dela não muda. E eu não estou falando isso para ofender ninguém, não. Mas eu estou falando isso para despertar, porque a gente precisa melhorar. A gente tem que estar firmado em Jesus, não no homem. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a nossa fé tem que estar nele, para que a gente venha viver uma vida feliz. E uma coisa muito interessante que você vê no texto aqui, é que o homem com as pernas e braços inchados chegou perto dele, chegou perto de Jesus. Você vê que ele foi buscar Jesus. E hoje, como é que a gente busca Jesus? É como o título da nossa mensagem. Jesus é a palavra de Deus. Como é que eu busco Jesus nos dias de hoje, se ele ressuscitou e está no céu? É através da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. O verbo vivo é o quê? É a palavra de Deus. Quando você obedece à palavra de Deus, Jesus passa a morar dentro de você. Quando você tem um compromisso com a palavra, Jesus passa a ser contigo. E o poder de Deus vai se manifestar na tua vida. Então, você tem que ter esse entendimento. Eu preciso buscar Jesus. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu preciso de um milagre. Então eu preciso me firmar com Jesus, obedecendo, porque é na obediência que você vai atrair o poder de Deus. Porque não adianta a pessoa querer um milagre se viver no pecado. Não vai acontecer nada, não vai acontecer milagre nenhum. Porque o milagre só acontece através da obediência da palavra de Deus. E você obedecendo a Deus, pode ter certeza, você vai ver o milagre, a bênção de Deus. E tem uma coisa que impede muita gente de receber o milagre, é a hipocrisia. É a pessoa aparentar uma coisa que não é. E isso impede muita gente de receber a bênção de Deus, porque Deus, ele se agrada da sinceridade do nosso coração. E infelizmente a gente vive num mundo onde as pessoas são orgulhosas e querem aparentar uma coisa que não são. Muitos querem aparentar santidade, mas não tem nada de santo. Vive uma vida suja. Esconde o pecado. E isso vai trazer sofrimento, vai trazer dor, vai trazer perdas.
E é interessante falar, pastor, que às vezes a pessoa, né, pastor estava falando, esconder o pecado, né? Às vezes por fora parece ser muito santo, mas por dentro esconde o pecado. Às vezes a pessoa, um pecado não é só pecado sexual, né? A pessoa está com o coração sujo, ela deseja o mal do seu próximo. Porque Jesus falou o quê? Para a gente amar até os inimigos. A pessoa está odiando, ela está com raiva, ela está guardando coisa ou está falando mal de alguém. E você vê que quando Deus fala para amar o inimigo, o que ele está querendo dizer? Que a gente não tem que desejar o mal, mesmo independente do que a pessoa faz contra a gente. Porque é inimigo e fez algo contra você. Mesmo assim, a gente não tem que falar mal. Mesmo assim, a gente não tem que desejar o mal. Então, o Senhor, certa vez, ele falou do sepulcro caiado. Porque os fariseus, eles tinham roupas caras, bonitas, mas dentro deles eles odiavam. Eles planejaram a morte do Senhor Jesus, que não fez nada contra eles. É pior ainda, né? Então é isso que a gente tem que entender. A gente não pode ser assim, aparentar ser cristão, mas ter raiva das pessoas, na primeira oportunidade malhar as outras, falar mal das pessoas. Se te fizeram algum mal, né, até acho que está lá em Provérbios, Eclesiastes, agora eu não me lembro, que o sábio, quando prejudicam ele não fala, mas o tolo conta logo para todo mundo. Então a gente tem que ter a sabedoria de Deus, porque quem é que ganha? Eu não tenho sangue de barata, pastor. Não, mas quem perde é você. Quem perde é você. Você fica doente. Aí as perdas que o pastor tinha falado. Quando a gente guarda o pecado no nosso coração, seja ele algo que a gente fez ou algo que a gente se guarda no coração, a gente tem perdas. A gente abre brecha para ficar doente. Aí o filho adoece, a pessoa não entende. Meu filho adoeceu porque a porta foi aberta. Prejuízo veio, né, financeiro. A porta foi aberta do pecado. Outro dia eu estava até conversando com o pastor. A gente tem que tomar cuidado, não pode ser orgulhoso, porque às vezes alguém vai te criticar, você tem que pelo menos parar e pensar, poxa, será que essa pessoa está falando tem razão? Será que se eu mudasse nisso que ela está falando vai me ajudar? A pessoa às vezes nem raciocina, a gente já fica com raiva logo. E fulano não vale nada, não sabe o que está falando. Não, às vezes essa pessoa, ela pode até estar falando de uma maneira errada, mas está falando uma coisa que se você analisar, alguma coisa boa você pode tirar dali. Então a gente tem que ter um coração limpo, porque se a gente não tiver, quem perde somos nós mesmos. Isso aí a gente fala com base na Bíblia e com base até nas nossas próprias experiências da nossa vida com Deus. Se a gente não tiver um coração humilde, nós somos os primeiros a sair perdendo. É só a gente parar para analisar, né, pastor? É verdade. Então, nós precisamos ter um coração humilde, porque a humildade faz a gente ouvir a voz de Deus. E o contrário disso, o orgulhoso não consegue ouvir a voz de Deus. E infelizmente a pessoa se torna fanática por causa do orgulho. Ela se acha. E até voltando aqui para o versículo que o pastor leu, você vê, o homem foi curado num sábado. O homem que foi lá receber a cura, ele foi humilde. Talvez no meio ali daquelas pessoas, no meio dos orgulhosos ali, dos fariseus, tinha gente precisando de uma cura, precisando de um milagre. Com certeza, né? Porque todo mundo precisa de milagre. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa ruim, pode investigar a vida, alguém precisa de um milagre. E somente aquele homem ali recebeu um milagre, porque ele não foi orgulhoso, ele foi humilde. Ele acreditou que Jesus ia fazer um milagre para ele, mesmo sendo sábado. Olha só. Ele acreditou, ele confiou em Jesus. Porque o que mostra aqui é que aquelas pessoas eles não tinham conhecimento da lei. Jesus ele esclareceu aqui que no sábado, né, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado.
Essa proibição de não fazer as coisas no sábado era para proteger o próprio homem, para ele poder buscar a Deus. Mas isso não impedia as pessoas de fazer o bem no sábado. Só que os próprios fariseus não tinham entendimento da lei. Eles diziam que serviam a Deus, servindo a lei, mas eles não tinham entendimento. Jesus falou, se o boi cair... Jesus citou as escrituras. Se o boi cair lá no buraco, você não vai tirar? Se o filho precisar, de ajuda, você não vai ajudar? Fazer o bem é permitido. Eles não estavam entendendo. Eles estavam cegos de orgulho, de raiva, de inveja. Tudo nasce no orgulho, Mas aquele homem ali que recebeu a cura, ele foi humilde, ele abriu o coração para Jesus. Talvez ele nem tivesse muito entendimento da lei, talvez ele se sentisse um pecador, se sentisse inferior às outras pessoas, porque as pessoas religiosas e orgulhosas, elas fazem isso, elas fazem a gente se sentir menores do que elas. Mas Jesus mostrou ali que não, que ele era importante para Deus e curou ele ali de um problema sério que ele tinha. Deus, ele fez um milagre na vida daquele homem por causa da humildade. Então, se hoje falta no seu coração, a gente tem que se analisar, examinar o nosso coração e ver se eu preciso ser mais humilde, se de repente eu estou precisando de um milagre, as coisas estão atravancadas, eu tenho que me analisar, pedir a Deus, me mostrar o que eu estou falhando, pedir perdão, me consertar, para eu viver o meu milagre também. Porque aquele homem, ele foi curado, não era porque ele era perfeito, porque ele era humilde. Porque a humildade, o que ela traz? Ela traz arrependimento, e o arrependimento apaga o pecado. E só apaga porque Jesus já pagou por nós. Então seja humilde para você viver o seu milagre. Todos nós precisamos ser humildes para viver o milagre, se entregar à direção de Jesus, porque Jesus deu a direção ali para aquele homem e curou ele. E ele tomou posse do milagre dele, da vitória que ele precisava. O sofrimento dele acabou ali. Então, nós precisamos lutar e arrancar esse sentimento de dentro da gente. Porque esse sentimento vem para destruir o ser humano. O orgulho é uma praga e nós precisamos vencer ele no nome de Jesus. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Mas antes, eu peço para você dar um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão, que nós iremos consagrar o pão, e eu tenho certeza que esse elemento vai ser instrumento de Deus para ser um ponto de cura no teu corpo, na tua alma, no nome de Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com o teu poder agora e arranca todo o orgulho, arranca toda a vaidade. Meu Deus, arranca tudo aquilo que está no coração, que não provém do Senhor. Arranca agora toda a maldição, todo mal, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Meu Deus, eu levanto aos céus agora, levante o pão aos céus. Meu Deus, eu levanto esse pão ao céu e te peço que o Senhor venha colocar nesse pão a virtude do teu poder, Pai. Que quando a gente comer desse pão, a gente vai experimentar do milagre, da bênção, no nome de Jesus. É o que eu te peço e desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode comer do pão. Coma do pão aí com fé no nome de Jesus. E receba a bênção, receba o milagre no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.